E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje, né, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as subconsultas. Parece ser um tema tabu ou um tema até complexo para muitos. Tem gente que está lá no nível avançado, né, e fica se achando ou querendo dificultar a vida de quem está iniciando sobre o Select, de que subconsulta é uma coisa do outro mundo. Na verdade, você tem que entender os fundamentos do Select from Where. Você sabendo, né, da base, se você fez muitos exercícios aqui comigo, de fazer um select from where simples ali e entender o funcionamento dele, a subconsulta vai ser consequência disso, tá? Desses fundamentos que você aprendeu. Que você vai colocar, por exemplo, a subconsulta, você vai colocar um select from where dentro desse parênteses aqui, ó. Você faz, vamos dizer assim, a consulta principal com a tabela principal, select from where. Aí você põe um in, se você quiser, né? A gente vai ver isso muito na prática. E você põe um outro select from, sendo que esse aqui, entre parênteses, ele vai ser um filtro, né? Ele vai ser uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai ajudar ali a trazer um determinado valor dessa tabela principal. A gente vai entender na prática, então vamos lá, porque esse é o objetivo, você entender mais na prática, tá? Então vamos lá para o banco de dados. Então estamos aqui, né, no nosso MySQL e eu utilizei uma tabela que tem muito aí no RP, que é a tabela financeiro títulos ou títulos financeiros, né? Ela é basicamente assim, né? Quando você faz uma venda dentro de um sistema, geralmente esse sistema ele cria um título financeiro. Um título financeiro, por exemplo, de uma venda em dinheiro, ou uma venda de cartão, ou de crediário, ou outras formas de pagamento. Então, por exemplo, essa tabela aqui, ela vai basicamente representar o financeiro de uma determinada venda. É basicamente isso. Então, por isso que você tem aqui o ID do título, o nome do cliente, a descrição, o valor, claro, a data de vencimento, isso se for, por exemplo, uma venda de cartão de crédito, a data de pagamento, porque esse título vai ficar em aberto. Quando o cliente for pagar ali, por exemplo, uma venda no crediário, essa coluna vai ser preenchida, né, quando o usuário ali do sistema for baixar esse título. É basicamente isso, tá? Então eu vou criar aqui essa tabela rapidinho. Criei ela. Deixa eu dar um refresh aqui. Então aqui, ó, títulos financeiros. E eu vou popular ela aqui também para a gente poder entender melhor. A gente vai fazer exercícios aqui, pessoal, trabalhando com subconsultas, tá? Então, títulos financeiros, vou selecionar aqui para você ter uma noção dos dados aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, cliente A. Esse cliente a descrição, fatura mensal, o valor dele, né? R$ 1.000, data de vencimento e a data de pagamento, porque esse valor está em aberto. Aqui eu tenho um título pago já, né, de um aluguel do cliente C. Veja que ele está repetindo aqui, ó, cliente A, né? Está repetindo aqui cliente B, porque isso acontece muito em bancos transacionais. Você vai ver muitas repetições, né? Você vai ver, por exemplo, vários títulos do cliente A, porque com certeza ele fez várias vendas. E aí, por que a gente está trazendo isso? Porque eu vou trazer uns exemplos aqui. Por exemplo, imagine que você tem uma consulta onde você quer encontrar quais são os títulos financeiros que estão acima da média, acima dessa média aqui, ó, acima do valor da média. Como que você consegue fazer um determinado select, né? Ou, por exemplo, encontrar clientes que têm pelo menos um título acima de R$ 1.000. Vamos fazer isso aqui? Isso aqui veio aqui na cabeça. Então, ó, vou colocar aqui, ó, encontrar clientes com pelo menos um título. Isso aqui é, cara, muito, sabe, no dia a dia. Um título financeiro superior a R$ 1.000. Vou colocar aqui, ó. Beleza? A R$ 1.000. Então, você pode fazer uma determinada consulta, né? Aqui, a subconsulta vão ser dois select que vão estar concatenados, né? Um ao outro. Eu vou fazer o primeiro. Imagine que eu quero fazer assim, ó. Eu vou fazer um select from aqui, ó. Select
Vou pegar aqui a coluna nome cliente, from, da tabela títulos financeiros, aonde o valor é maior que R$ 1.000. 00. Vou selecionar aqui e ele vai mostrar para mim, né? Opa, mostrou o cliente C, né? Então eu tenho o cliente C como sendo o cliente que tem títulos acima de R$ 1.000. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver. Então o cliente C, ele tem exatamente aqui, ó, 1.200. Fechou, né? Mas como que ficaria isso com uma subconsulta, né? Eu posso fazer assim, pessoal, olha, posso fazer select, aí eu utilizo isso aqui, ó, distinct, isso aqui você já aprendeu comigo, né? Ele vai pegar valores distintos. Por que eu estou usando distinct? Porque eu tenho na minha coluna cliente valores repetidos, né? Eu tenho cliente A, cliente A, cliente B, cliente B. Então, por isso que eu vou utilizar o distinct. Então, é this, né? Aí, t. É um pouco complicadinho, né? Mas você vai pegar. Eu vou colocar aqui nome cliente. Olha aí que legal. Nome cliente da minha tabela títulos financeiros. E aí eu ponho where, beleza? Olha só, pessoal. Aqui eu fiz um select, ó, beleza? Para ele pegar apenas um registro, fechou? Aonde eu posso colocar aqui, ó, o nome do meu cliente estabeleça dentro dessa minha condição. Olha só, esse que é uma subconsulta. Eu estou fazendo uma consulta principal, aqui ó, consulta principal, e dentro desse parênteses existe um critério, que, claro, esse critério tem que ser verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele traz esse resultado aqui no meu, na minha consulta principal. Então vou fazer um select aqui, ó, ele trouxe o cliente C. Mesma forma, tá vendo? A subconsulta não é difícil, cara, não é difícil. Tipo, você tem que entender sobre select. Select from where, você pegando isso já era. Vamos fazer aquilo que eu falei primeiro? Então, a gente vai encontrar títulos financeiros com valor superior à média. Então, eu vou fazer um select aqui para você, aqui ó, select from, para você sempre visualizar o valor total ali, né? Você encontrar ali a tabela geral. Vamos encontrar então títulos financeiros com valor superior à média? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tipo selecionar. Eu vou colocar aqui, ó. Eu posso, no caso aqui, selecionar algumas colunas para apresentar ao usuário final. São colunas que eu desejo, beleza? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. E depois, claro, eu vou ter que calcular a média, né? Calcular a média, claro, da minha coluna valor, essa coluna aqui, ó. E eu encontrando essa média ali, né, da minha coluna valor, ela vai ser o critério para minha subconsulta. Fechou? Vamos entender melhor isso na prática? Vamos lá. Vamos fazer então aqui, ó, select. A gente vai colocar o ID título. Vou trazer ele, tá? ID título. Vou colocar o nome cliente. Vou colocar a descrição, o valor também da minha tabela títulos financeiros. Até aqui tá tudo certo, né? Aí eu vou colocar o where e eu vou colocar o valor. Ó, eu quero encontrar títulos financeiros em que o valor seja superior à minha média. Então eu vou calcular a minha média, mas que ele vai saber que valor é esse, né? Que média é essa referente a todos esses registros e com base nesse resultado vai ser o valor referência, aonde eu vou conseguir trazer nessa minha consulta principal apenas os títulos que esteja maior que essa minha média. Fechou? Eu vou utilizar o operador de comparação, que é o maior,
Então, se eu quisesse saber o menor, eu colocava isso aqui, maior igual, enfim, eu vou colocar maior, né? Porque eu quero encontrar títulos, então ele vai trazer para mim os títulos financeiros que estejam maior que a média do meu valor. Então aqui, ó, eu vou fazer um outro select, pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó, select. Como é que eu tiro a minha média? Average, né? Então tem a sigla AVG para average e ponho o valor. Isso aqui a gente aprendeu, né? Nas funções de agregação. Então eu poderia encontrar aqui função de agregação, o maior valor, menor valor, contar, somar. Aqui eu estou trazendo o AVG, que é para eu trazer a média, né? Da minha tabela títulos financeiros. Então é basicamente isso. Ó. Eu tenho a minha consulta principal e deixo ela ali. Eu tenho o meu operador de comparação e dentro desse comparador, repare que nessa situação eu não coloquei o in, tá? Por isso que foi bom, né? Veio assim na minha cabeça agora, que aí a gente vai trazer um outro exemplo que não esteja, que não contenha o in, tá bom? Então eu faço primeiramente, ó, esse select, uso meu comparador de comparação e dentro do parênteses eu vou fazer uma outra consulta, que vai ser a minha subconsulta. E que tipo de select é esse? Ó? Eu tô fazendo aqui um select que você com certeza sabe fazer já, né? Que é encontrar a média dos meus títulos. Vou fechar aqui o parênteses, vou colocar aqui um ponto e vírgula, entendeu? Então vamos lá? Eu vou primeiro fazer o seguinte, pessoal. Eu vou selecionar aqui, vou copiar isso aqui e a gente vai encontrar a média. Vamos encontrar a média aqui. Deixa eu pegar aqui a média. Então, a média deu 730. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. É isso que o MySQL vai fazer. Ele vai primeiramente encontrar a média, tá, da coluna valor. Agora eu vou fazer um select from do títulos financeiros. A minha média deu 730, arredondando, né? Então ele vai olhar isso aqui, ó, e vai falar assim, olha, o que for maior que 730, que é a minha média, traga então na minha consulta principal apenas esses títulos. Então é isso que ele vai fazer nessa query aqui. Então vamos selecionar, vamos ver se vai dar certo. Ó. Então ele trouxe, ó. Então veja que o cliente A, o cliente B e o cliente C, ou seja, você sabe que o cliente A tem outros títulos, né? Só que o outro título do cliente A não satisfaz essa condição. Cliente A, cliente B e cliente C, né? Eles, esses três títulos aqui, eles estão acima de 730. E os demais, eles não vieram porque eles não satisfazem essa condição. Então vamos ver lá? Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Ó, esse daqui não satisfaz, né? Não está acima de 730. Esse aqui também não, fechou? Então é basicamente isso, pessoal. A subconsulta é basicamente isso que a gente falou. Não sei se vocês conseguiram entender ali, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Finalizamos aqui mais um tema. Eu trouxe dois exemplos simples ali, mas eles são bastante utilizados no dia a dia. Então, valeu, pessoal. Até mais.